Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no segundo trimestre de 2024, o ano está voando, não está nem passando rápido. O ano está voando. Mas hoje, queridos, nós vamos falar de um assunto muito importante mesmo, e que nós contamos com a sua atenção. Também pedimos a Deus que você esteja assim, permitindo que a palavra de Deus adentre ao seu coração, adentre a sua vida, e que você esteja se despojando de todos os paradigmas, de todas as concepções preconcebidas, e que você realmente esteja atento àquilo que Deus quer falar à sua vida, porque esse assunto é um assunto que é tratado desde há mais de 2000 anos atrás, mas continua presente na humanidade até os dias de hoje. Violência contra a mulher. Violência contra a mulher. É um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2024, escrito por Andréia Cristina Ramos. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos falar com Deus? Para tanto, nós convidamos o nosso pastor. O nosso pastor hoje não vai orar. Pode ser, pastor? Pode. O pastor não vai aparecer, mas ele vai orar por você, tá? Exatamente. E que nós possamos, como filhos de Deus Altíssimo, desejarmos toda sorte de bênção e felicidade às mulheres que vão gerar, né? Mas vamos fechar o céu, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dar hoje, nos abençoa com todas as sortes de bênção. Amém. Deus, em especial, nós te clamamos o favor de cada mulher que habita, ó Deus, sobre a face da terra. Nós temos ouvido históricos, relatos de extrema violência, de violência e de mínima violência, colocando tudo no mesmo balaio, vai ser um gesto que constitui um gesto de agressão contra a figura e a pessoa da mulher. Nós pedimos ao Senhor, dependendo das políticas públicas que são trabalhadas, e no coração de cada ser humano, de cada homem em especial, ó Deus, nós possamos valorizar esta pessoa, esta personalidade que é a figura da mulher, e, ó Deus, nós possamos desejar para ela, nós possamos trabalhar para que os seus dias sejam dias vitoriosos, abençoados e repletos de paz. Você, a nossa noite, traz uma missão com um tema muito importante que será trabalhado, tema esse que está aí na revista Missionária. Nós pedimos ao Senhor que abençoe a Andréia Cristina Ramos, ó Deus, que se debruçou nesse assunto, e agora com a serva Paulina Costa vai, ó Deus, prestar, apresentar, compartilhar de forma que nós, seres humanos, sejamos homens, ou sejam as mulheres, nós possamos pensar no amor, na generosidade, ó Deus, e enfim, nós possamos colocar o nosso coração de acordo com a tua vontade. Amém. E possamos tão somente, meu Senhor, te suplicar que o Espírito Santo esteja nos abençoando, moldando os nossos corações e nos dando domínio próprio, nos dando controle do Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, amar a esposa, amar a mulher, da forma que te agrade. Fica conosco, nos abençoa. Fica, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Violência contra a mulher, um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2024, escrito por Andréia Cristina Ramos. Violência contra a mulher. O que você pode fazer a respeito? O que é que você pode fazer a respeito com relação a isso, com relação à violência contra a mulher? Nós agradecemos ao pastor, né? O pastor não estava preparado para orar,
mas ouvimos a voz dele, estávamos com saudades. Eu estava, você estava? Tenho certeza que você estava com saudade de ouvir, né? A voz do pastor, essa voz aí maravilhosa, falando aos nossos ouvidos. Nosso muito obrigada ao pastor Robson. Então, violência contra a mulher, o que é que você pode fazer a respeito em relação a isso? Queridos, a violência contra a mulher. Cristina, ela fala assim com muita propriedade, né? E a violência contra a mulher ela é uma realidade presente. E como nós falamos anteriormente, ela é presente há mais de 2000 anos atrás. E essa violência, infelizmente, essa violência contra a mulher, ela também se encontra dentro da igreja, dentro do ambiente eclesiástico. E é preciso nos permitir, é preciso que tenhamos um novo olhar, é preciso que haja uma ressignificação de saberes, é preciso que haja uma ressignificação de entendimento com relação a isso. Nós, enquanto cristãos, precisamos construir um novo olhar para as famílias, para as mulheres que estão em sofrimento dentro mesmo de nós, né? Dentro do nosso ambiente eclesiástico, dentro da nossa sociedade. E nós precisamos aceitá-las e acolhê-las de uma forma correta, por meio de uma comunicação não violenta, sem uso de jargões, sem evangeliques, como a autora coloca aqui, né? Nós precisamos, assim, nós não podemos rotular, nós precisamos acolher. E é o Espírito Santo de Deus, esse Espírito que habita em nosso coração, que habita no meu coração, que habita no seu coração, é esse Espírito Santo de Deus que nos constrange a termos gentileza e compaixão para tratarmos as famílias que estão em sofrimento, para tratarmos as famílias que são vítimas. Então, no acolhimento, é preciso quebrar os muros, não as paredes. Esses muros invisíveis que são construídos, que são levantados e que muitas vezes nos impedem de acolhermos corretamente, de abraçarmos, de entrarmos no seio mesmo da família que está em sofrimento para ajudar, objetivando assim a construção de um diálogo curador, de um diálogo conduzido pela sensibilidade, em que a presença do Espírito Santo nos guiará nesse processo de conhecimento, nesse processo de acolhimento, nesse processo de cura. Sim, a autora coloca assim, que famílias de uma forma geral. Por que famílias? Porque a mulher agredida, queridos, ela vem em um pacote. A mulher ela não é uma ilha, ela vem em um pacote. E a mulher que é agredida, a mulher que está em sofrimento, ela está inserida na sociedade, ela está inserida na família e ela está inserida na igreja. E ela vem com uma carga cristã ou não, com filhos ou não. Essa mulher é filha de pais, ela é sobrinha, ela é irmã. Então ela vem com todo um pacote, é todo um contexto. É por isso que nós falamos famílias. É por isso que nós falamos no plural, porque é todo um contexto, há todo um sofrimento. Então, o amor, essa mulher ela é o amor da vida de alguém. Além de ser a obra-prima da criação de Deus, pela qual Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, também morreu para conceder a vida eterna. E o fato, por si só, de ser cristão, já nos deixaria, queridos, nos mover, já nos induziria a nos mover no sentido de compaixão e graça a um drama que assola toda a humanidade, toda a comunidade, toda a sociedade. E a igreja, ela não está à margem da sociedade. A igreja está inserida na sociedade. E eu costumo dizer que a Bíblia tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. Queridos, não foi diferente com relação
a violência contra a mulher. A Bíblia nos relata, ela traz vários relatos com relação à violência contra a mulher, vários relatos de abuso sexual, de abuso verbal, de N abusos contra a mulher. E eu trouxe um texto muito conhecido, mas pouco divulgado, que fala a respeito de Tamar, né? E é um texto conhecido, mas pouco divulgado, porque às vezes há um tabu de se divulgar isso na igreja, e muitas vezes as pessoas não compreendem que no meio eclesiástico também encontramos mulheres que são vitimadas, que são vítimas, que estão em sofrimento, famílias que estão em sofrimento, e nós precisamos, como cristãos, falar, nós precisamos orientar, nós precisamos saber o que fazer a respeito. E esse é o tema desse estudo, ele trata justamente sobre isso, violência contra a mulher, o que fazer a respeito, o que é que você pode fazer a respeito. Então, a palavra de Deus, em 2 Samuel, capítulo 13, versículos do 6 em diante, depois você pode estar lendo o capítulo todo e os capítulos subsequentes, e você vai ver como a palavra de Deus ela é tremenda, e como ela abre os nossos olhos com relação a isso, com relação à violência contra a mulher. 2 Samuel, capítulo 13, versículo do 6 em diante, nos diz assim: Deitou-se, pois, Amon, e fingiu-se de doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha, e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E Tamar foi à casa de Amon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou a massa, e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira, e os tirou de diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Amon: Fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar: Traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Amon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amon: Levanta-te e vai. Então ela lhe disse: Não há razão para me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que me tens feito. Porém, não quis lhe dar ouvidos, e chamou ao seu moço que lhe servia, e disse: Ponha fora esta e feche a porta após ela. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a sua roupa de muitas cores que trazia. E a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amon, teu irmão, contigo?
Ora, pois, cala-te, minha irmã. Ele é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Que texto! Que texto! É muito triste. É muito triste ver que isso acontece há mais de 2000 anos atrás. Essa história, queridos, é a história de Tamar, de Absalão, de Amon, envolve o rei Davi. E Amon era meio-irmão de Tamar. A gente vai ver que naquela época os costumava se casar familiares, né? Esse casamento entre familiares era comum em Israel. E a Bíblia nos diz que Amon, ele amava a Tamar. Eu creio que esse amar seja um amar de desejar, né? De desejar, de cobiçar. Porque o meu entendimento de amor, ele é um entendimento que o amor cuida, que o amor zela, que o amor trata bem. Então, o amor, a Bíblia nos diz que no amor não há dor, que no amor não há medo, mas o amor lança fora todo medo. Então, o entendimento bíblico de amor, ele é diferente. Mas aqui o texto nos diz que Amon amava a Tamar, a desejava, e ele vai consultar ali o seu amigo, o seu companheiro, e fala: rapaz, a minha irmã é muito bonita. Imagina, não é que você não está na Bíblia não, tá? Eu imagino Amon falando aí com seu companheiro: olha, a minha irmã é muito bonita, porque Absalão, a Bíblia diz que era lindo, o mais bonito entre os homens, cabelo brilhoso, comprido. Então a sua irmã, por ser irmã de Absalão, filho da mesma mãe, do mesmo pai, provavelmente tinha as mesmas características físicas de Absalão. E era muito linda, né? Tamar era muito linda e desejável. E Amon sentiu esse desejo. Mas a Bíblia nos diz que Amon, ele tramou fazer mal. E a Bíblia também nos diz: olha, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda. E nós precisamos ter essa atenção do cuidado com quem andar, porque nós somos influenciados pelos nossos amigos. E muitas vezes, como cristãos, nós precisamos influenciar e não nos deixarmos ser influenciados. Então, Amon, ele já estava desejoso no seu coração de fazer o mal, esse intento já estava construído no seu coração, e o seu amigo, ao invés de dissuadi-lo, muito pelo contrário, aconselhou como ele deveria fazer para enganar o seu pai e enganar a sua irmã, e assim abusar dela. Então veja que ele estava com intento no coração, porque se ele desejasse realmente, se ele amasse realmente a Tamar, ele faria como a própria Tamar sugeriu: olha, Amon, não faz isso. Eu tenho certeza que se você falar para o rei que você deseja tomar-me como esposa, desposar-me, eu tenho certeza que o rei não me negará a ti. Mas o intuito de Amon não era esse. Era satisfazer o seu desejo sexual. Esse era o intuito de Amon. Tanto é que ele não dá atenção às palavras da sua irmã, e em momento algum no seu coração passou o desejo de tê-la como esposa. Então a gente vai ver aqui que ele abusa da sua irmã, né? Ele abusa da sua irmã. E Tamar, queridos, ela sofreu vários tipos de violência, Ela sofreu a violência sexual. Ela sofreu a violência moral, como filha do rei. A Bíblia nos diz que ela estava de vestes coloridas e ela rasga suas vestes e chora e sai pelo caminho chorando. Ela sofreu essa violência moral. Ela também sofreu uma violência psicológica. Eu imagino a situação de uma mulher que é abusada, que é violentada, o quanto o psíquico fica abalado. E ela foi impedida, queridos, até mesmo de chorar. Nossa, que situação
Tamar vivenciou. Tamar foi impedida de chorar e de lamentar o seu estado. A gente vai ver que no versículo 20, Absalão, seu irmão, lhe diz: esteve Amon contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, cala-te, ele é teu irmão. E às vezes, nós, enquanto familiares, que vemos nossos familiares sendo abusados, nós nos calamos quando deveríamos falar, quando deveríamos ser constrangidos a ajudar. Nos calamos diante da situação e a pessoa que é violentada, ela sofre também essa violência psicológica de muitas vezes ser impedida de lamentar e de falar que sofreu ou que sofre um ato de violência. Então, Absalão, queridos, também guardou todo o ódio no coração. Eu trouxe esse texto porque esse texto aí, se você for ler depois o contexto, se você for ler o texto, se você ler o texto posterior, você vai ver que desencadeia toda assim uma desconstrução familiar. Nós vamos ver que a falta de diálogo, a falta de solução do problema gerou a morte de Amon, gerou a morte emocional de Tamar e gerou a morte de Absalão. Um rapaz tão lindo, jovem, filho do rei, com toda uma vida pela frente, também foi morto. E a gente vai ver que há um ódio, que há uma falta de diálogo por parte de Davi, homem segundo o coração de Deus. É por isso que nós precisamos, queridos, ter cuidado, porque no seio da família cristã, também nós encontramos violência. Também nós encontramos a violência contra a mulher, a violência contra os nossos filhos, a violência contra o marido. Às vezes a gente fala de violência contra a mulher, mas também nos dias de hoje muitos homens têm sido alvos também de violência. Mas nós vamos falar em especial hoje daquela que tem sido vítima da violência há mais de 2000 anos atrás, que é a mulher. Então, 2 Samuel, versículo 32, o texto não está aí, diz assim, também no mesmo capítulo, no capítulo 13, versículo 32. Mas Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga o meu senhor que mataram a todos os nossos filhos do rei, porque somente morreu a Amon, porque assim tinha resolvido Absalão, desde o dia que forçou Tamar, sua irmã. Então, desde o dia que Amon contemplou a Tamar sendo vítima de violência pelo seu próprio irmão, o coração de Absalão foi cheio de ódio, ficou cheio de ódio, de rancor, de mágoa, ficou injuriado pela situação de Tamar, como ficaria também o coração de qualquer irmão que ame a sua irmã. Porém, queridos, ao invés de tratar com diálogo, ao invés de tratar de discutir, de conversar com o rei, de ir falar com Amon, esse ódio ele foi guardado no coração. Esse ódio foi guardado no coração de Absalão e esse ódio foi guardado no coração de Tamar, porque Tamar ela foi impedida de chorar. Tamar, posteriormente, ela foi impedida de sair envergonhada. O seu estado de vergonha foi grande. A Bíblia nos diz que Tamar se tranca dentro de casa e ela sofre de depressão. Então a gente vai ver que depois Tamar sofre também com a morte do seu irmão, Absalão. Tamar sofre com o silêncio também de seu pai Davi. Então há uma história assim, muito triste mesmo. E nós, enquanto cristãos, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos esclarecer as famílias. Nós precisamos orientar os nossos filhos, os nossos netos,
a valorizarem, a amarem, a entender que por serem homens não são superiores à mulher, mas são iguais diante de Deus. E Ramos, ela faz uma pergunta, ela traz uma pergunta para mim e para você. Você conhece alguma mulher que sofreu ou sofre algum tipo de violência, não necessariamente uma violência física? Pode ser uma violência emocional, psíquica, pode ser uma violência financeira, né? Você conhece, porque há vários tipos de violência. Não apenas a violência física, mas há a violência emocional, a violência patrimonial, a violência, como eu poderia dizer, dentre outras violências, há vários tipos de violência. E essas violências, elas continuam aumentando, inclusive dentro da igreja. E muitos líderes eclesiásticos também têm cometido violência, né? Têm cometido violência contra a mulher. Por isso, a isso que Ramos diz, não podemos ser omissos e fechar os nossos olhos para isso. Deus sempre esteve do lado do mais fraco. Deus sempre acolheu o pobre, o órfão, a viúva. E essa é a função realmente do Evangelho de Deus, né? É acolher os órfãos, as viúvas, é isso que a Bíblia nos diz, aos pobres, aos necessitados. Então, como suas filhas, como filhos de Deus, nós precisamos seguir o exemplo de Deus em justiça e misericórdia. Então, o assunto violência é um assunto muito delicado, especialmente no seio da igreja. E por que é assim? Na sua opinião, deveria ser assim? Você concorda que a autora fala o seguinte, você concorda com um ditado muito conhecido que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher? Até a campanha da violência contra a mulher o ano passado teve até essa temática, violência contra a mulher, briga de marido e mulher deve sim se meter a colher, né? Nós precisamos entender isso, porque é bíblico cuidarmos do outro. Não é bíblico, queridos, vermos a violência ou alguém acometido por uma violência e nos calarmos. Como cristãos, nós precisamos ajudar. Então, o que é que você pode fazer para alguém que sofre de violência, né? Para uma mulher que está sofrendo violência e pede a sua ajuda. O artigo para a revista Ibero-Americana de Teologia em 2019, os autores Érico Tadeu e Noemi Pinheiro Xavier ressaltam que a violência atinge lares cristãos em proporção alarmante, que chama a atenção de líderes religiosos para o combate à violência e a atenção às vítimas e famílias vitimizadas. Então, os dados apontados pelo Instituto de Pesquisa Gallup, os cristãos estão bem propensos a aceitar estilos de vida tanto hedonistas, materialistas, egoístas e sexualmente imorais como o mundo em geral. É muito triste isso, que o Instituto Gallup ele traz para a gente como forma de estatística. E as estatísticas citadas pelo Instituto são as seguintes. Membros de igreja se divorciam do cônjuge tanto quanto seus vizinhos seculares. O estilo de vida dos membros de igreja indica que eles são quase tão materialistas quanto os não cristãos. Ao aceitar os dados apontados pelas pesquisas, pode ser doloroso aceitar esse dado, né? Isso que o autor diz aqui, que aceitar esse dado apontado pelas pesquisas, ele pode ser doloroso e até constrangedor,
mas é algo real. Mas é confessando os nossos pecados que nós encontramos a cura. É nos quebrantando diante de Deus que nós encontramos a cura. Mas nós precisamos nos reconhecer nesse contexto para que possamos tirar as escamas dos nossos olhos eclesiásticos e olhar para a frente. Olhar para o sofrimento da mulher. Olhar para o sofrimento das famílias vitimizadas. É ser transformados, porque Romanos nos diz que nós precisamos ser transformados, né? Pela renovação do nosso entendimento. Olha, não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do entendimento. E qual seria essa transformação de renovação de entendimento? Qual seria essa transformação? É renovar, queridos. É termos o nosso entendimento, é mudarmos os nossos paradigmas. É irmos na contramão do mundo. É termos a nossa mente transformada. É olharmos com os olhos espirituais. É termos usarmos as lentes de contato do DNA de Cristo. Nós precisamos, queridos, olhar com o olhar de Cristo. E nós vamos ver que Cristo, ele tinha um olhar diferenciado. Jesus Cristo, ele olhava para os pobres, para as viúvas, para as mulheres que eram vítimas ali, para as famílias vitimizadas. O olhar de Cristo era um olhar diferente. E é esse olhar que eu e você precisamos ter. Esse olhar que eu e você precisamos ter. Então, esse artigo da Revista Ibero-Americana de Teologia é um artigo recente, um artigo de 2019. E a proporção é alarmante de líderes religiosos, né? de violência nos lares cristãos. E isso chama a atenção dos líderes religiosos para esse combate à violência. É impossível nos silenciarmos diante dos números. É hora de enfrentar o problema com honestidade e de cara limpa. A igreja não pode se omitir diante disso aí. É imprescindível que a igreja conheça as formas de abuso. E às vezes, enquanto cristãos, nós nos eximimos. Nós achamos que está tudo normal, que porque as nossas famílias estão bem, nós entendemos que as outras famílias estão. Eu lembro uma experiência pessoal de chegar para uma líder de programa, né, da igreja, e a revista Visão Missionária trouxe um artigo a respeito da violência contra a mulher. Isso ocorreu há muitos anos atrás, né? Não é de agora, né? Tá? Então, trouxe um artigo sobre violência contra a mulher. E eu falei assim, olha, irmã, a revista Visão Missionária trouxe um artigo muito bom mesmo. Porque, enquanto esposa de pastor, nós temos conhecimento de muitas coisas, não podemos falar, não podemos divulgar. Então, nós tínhamos um conhecimento justamente de uma violência que estava acontecendo dentro da igreja, com uma cristã, seu esposo agredindo, e nós não podíamos falar abertamente para a igreja, e precisamos falar também abertamente para o esposo, porque o esposo era uma pessoa que não era receptiva a ouvir, e nós queríamos que esse assunto fosse tratado na igreja, para que abrangesse a toda a igreja e chegasse também aos ouvidos daquele esposo, daquela mulher, de como ela agir, de como ela tratar, porque nós ficamos como esposa de pastor de mãos atadas, muitas vezes. E aí, a resposta que eu ouvi da irmã foi uma resposta que entristeceu muito o meu coração. A irmã disse assim, não, minha irmã, esse é um assunto que não precisa ser tratado na igreja. A gente não precisa estudar, porque na igreja não tem isso. Na igreja não tem isso. Aí eu disse, não, minha irmã, às vezes não tem, mas a gente não sabe. Seria interessante que fosse feito o estudo, mas o estudo não foi feito. É com pesar que eu digo que o estudo não foi feito. Não foi feito.
E aí, quando eu vejo na revista Visão Missionária, porque todos os anos a revista Visão Missionária traz um artigo da revista falando sobre isso, sobre violência. Como cristã não posso me eximir. E eu queria pedir para você também que você não se eximisse, porque você não sabe qual família tem sido vitimizada, tem sofrido violência. Em qual família nós encontramos violência contra a mulher. Porque às vezes a mulher vai maquiada, como aqui estou, e por fora você vê algo assim perfeito, mas você não sabe o que está acontecendo no coração, o que está acontecendo no lar. Você não sabe o que está por detrás das mangas compridas que a sua irmã usa. Você não sabe o que está acontecendo por detrás das golas altas que ela costuma usar, dos lenços que muitas vezes são enrolados no pescoço. Olha, eu uso lenço enrolado no pescoço, mas não é porque meu esposo agride, mas muitas mulheres usam esse lenço enrolado no pescoço porque elas são estranguladas em casa pelos seus esposos, são sufocadas. E nós precisamos, queridos, ter atenção, ter um olhar diferenciado. Nós precisamos tirar as escamas dos nossos olhos e perceber que no seio das nossas igrejas, muitas mulheres são vítimas de violência. Muitas mulheres estão sofrendo vítimas de violência, e não só a violência física, mas a violência psicológica, sexual, digital, econômica, patrimonial, institucional, moral, e muitas acabam sendo vítimas de feminicídio. Então, identificarmos isso é crucial, e agirmos em relação a isso é também crucial, porque precisamos identificar a mulher, a família que tem sido vítima de violência para poder agir. Então, não se exima, faça a sua parte, compartilhe com o máximo de pessoas esse estudo, porque você não sabe, às vezes até a sua irmã carnal que tem sofrido com isso. Então, um exemplo a não ser seguido é o exemplo de mulher de pastor, tá? Um exemplo a não ser seguido, muitas vezes, é o exemplo de mulher de pastor, porque como esposas de pastor, muitas vezes sabemos, ouvimos, presenciamos, aconselhamos a família, mas nós precisamos fazer algo mais, e muitas vezes somos impedidos, ficamos com as mãos atadas, com as mãos amarradas, e nós precisamos que a igreja também se mobilize em relação a isso, para ajudar a mulher que é vítima de violência. Porque nós somos muitas vezes impedidos de falar. O pastor muitas vezes é impedido de falar. Está ali, adentra ao lar, aconselha, vai acolher a família, mas muitas vezes é impedido de falar. E nós precisamos, queridos, da sua ajuda. Nós precisamos que a igreja tire as escamas dos olhos e veja com os olhos de Cristo. Então, aí aqui a Ramos, que é esposa de pastor também, ela deixa esse exemplo, ela diz, olha, a esposa de pastor, em alguns aconselhamentos, ela diz que nós vimos e ouvimos relatos inacreditáveis de situações em que tanto o agressor quanto a vítima acabam não entendiam que estão ali cometendo um abuso e uma violência. Um casal, ela cita um casal, por exemplo, casado há 5 anos, que cresceu em lares cristãos. Suas famílias eram unidas e participavam regularmente de atividades da igreja. Eles não fizeram cursos de noivos, nem discipulado que tratasse desses assuntos. A esposa era filha única e sempre teve tudo que os pais podiam dar. Os pais podiam dar. O esposo já tinha 5 irmãos e seus pais enfrentavam dificuldades financeiras. E o esposo se negava a comprar determinados itens costumeiros para a esposa, que por sua vez fazia como sua mãe. O que é que a esposa fazia? A sua mãe tinha o hábito ela trabalhava e dava todo o dinheiro ao esposo.
para o esposo administrar. E ali o esposo administrava tudo em comum, né? E a mãe tinha sempre tudo, porque era tudo compartilhado, tudo dividido. Isso é muito bonito quando o casal ele tem essa partilha, né? Esse entendimento que é um do outro, porque nós precisamos ajudar um ao outro. Mas o que acontecia? A menina casou e ela acabou fazendo a mesma coisa que a mãe fazia. Porém, o seu esposo, ele vinha de uma família em que a família passava as necessidades. E ele não achava por bem comprar coisas que eles achavam supérfluas. Às vezes um perfume, um sabonete melhor, um absorvente. Então essa mulher que era acostumada a ter tudo e que trabalhava fora, tinha falta até de absorvente. Até do absorvente, essa mulher tinha falta. De um biscoito zero lactose, que o esposo achava que era supérfluo comprar, e essa mulher tinha intolerância à lactose, e ela precisava comer alimentos diferenciados. O seu esposo não entendia isso, que ele estava cometendo uma violência contra ela, não só em supri-la desses itens, como também em segurar toda a renda dela e administrar essa renda como ele bem entendia. Então a esposa aqui, Ramos, fala que eles orientaram a respeito da violência financeira que aquele homem estava cometendo e o sofrimento que estava gerando na sua esposa. E que a esposa acreditava que esse comportamento era normal e era justificável, porque o esposo veio de uma família que passou muitas necessidades. Ela acabava dando desculpas para esse ato de violência financeira que estava sendo acometida. Ele, por sua vez, ele não entendia que estava sendo violento com a esposa. Então a orientação foi necessária, foi crucial para que esse casal pudesse assim viver bem, porque estavam quase se divorciando. Então, há situações, porém, queridos, que é preciso intervir e que a única saída é ligar para os canais legais de atendimento à violência doméstica. Então é preciso entender que nós somos chamadas para a reconciliação. Mas toda ação, ela gera uma reação. As ações violentas, elas podem sim ser curadas, mas elas precisam ser julgadas conforme o rigor da lei. Não tenhamos medo de denunciar, porque neste tempo haverá homens, é isso que a Bíblia diz, irreconciliáveis, que não aceitarão tratamento e que não irão parar com o feminicídio. Então não deixe isso acontecer. Além de ser crime, a violência ela é pecado. O homem, ele deve tratar a sua esposa, bem. E o homem que trata mal a sua esposa, o homem que maltrata a sua esposa, ele não tem nem sequer, é isso que Ramos diz, as suas orações ouvidas pelo Pai. Porque ele está fora dos propósitos de Deus. Nós precisamos estar atentos para isso. Também como pais, como mães, nós precisamos orientar os nossos filhos. Nós precisamos criar os nossos filhos de forma saudável, para que tenhamos uma comunidade eclesiástica, religiosa mais saudáveis, mais equitativas, famílias mais equitativas. Então, o que fazer? O que é preciso fazer para a gente ter famílias saudáveis, igrejas saudáveis, mulheres saudáveis, para que possamos amenizar ou curar as marcas e as feridas na vida, na família e nos corações daqueles que são vítimas de violência. Primeira coisa que nós precisamos é de educação e conscientização. Promover a educação sobre a masculinidade, fundamentada na Bíblia desde a infância, é fundamental. A palavra de Deus, queridos,
ela tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas e nós precisamos orientar os nossos filhos a respeito da masculinidade à luz da palavra de Deus, fundamentada na palavra de Deus. A Bíblia nos diz, olha, vós homens amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, como Cristo se doou por ela. Então, nas igrejas é importante abordar os estereótipos de gênero, as expectativas que são associadas à masculinidade. Esse negócio de dizer que homem não chora, homem chora. De dizer que homem não sente, homem sente. Então é preciso oferecer programas de educação e conscientização também sobre a preservação e a violência. Sobre a prevenção à violência, né? A Bíblia nos incentiva a ensinar os nossos filhos no caminho certo, no caminho que eles devem andar, para que eles possam crescer com princípios bíblicos e que eles possam crescer com princípios bíblicos sólidos. Com princípios bíblicos sólidos. A segunda coisa que nós podemos fazer é modelos positivos. É essencial que os homens os homens adotem uma masculinidade à luz da palavra de Deus, que sejam apresentados como modelos positivos. Homens que adotam masculinidades à luz da palavra de Deus precisam ser apresentados como modelos positivos. Isso pode ser feito através da mídia, através da representação de homens que valorizam as mulheres a partir do olhar de Jesus, de um olhar amoroso, de um olhar cuidadoso, a partir do respeito, da empatia. Então, Cristo é o nosso exemplo supremo de amor, de empatia, de respeito, e nós precisamos adotar o modelo de masculinidade de Cristo. Então, homens sejam mulheres criem seus filhos, né, com esse modelo de masculinidade de Cristo, e homens adotem esse modelo de masculinidade de Jesus. Esse modelo de amar a sua mulher, de zelar por ela, de tratá-la bem. É isso que é amor. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Terceiro, a desconstrução dos estereótipos de gênero. É importante questionar e desconstruir os estereótipos tradicionais associados à masculinidade, como a ideia de que homens não devem expressar suas emoções, e ser homem significa ser forte, e ser forte significa ser agressivo. É necessário promover uma visão mais ampla e inclusiva do que significa ser homem. Isso nós vamos encontrar na palavra de Deus, com exemplos de homens que cuidaram, que zelaram, que trataram bem as mulheres. Olha, eu lembro de um homem que nós precisamos identificar também. Jesus é o nosso exemplo maior, mas eu pego aqui o profeta, que falhou minha memória aqui, o nome dele. Ele era careca, né? A Bíblia nos diz que ele era careca. Eliseu. E a Bíblia nos diz que ele estava passando do outro lado por um caminho em que ele passava sempre para ir adorar. E tinha uma mulher de posses, um casal, que tinha muito dinheiro, era um casal de posses. E aquela mulher olhou para ali, para aquele homem e disse, olha, marido, ali vai um santo homem de Deus. Estou vendo ali que aquele homem realmente é um santo homem de Deus. E aí a Bíblia nos diz que ela faz, né, ela acolhe ali, faz um quarto para esse profeta, ela coloca dentro não poderia falar, do conforto da época, o que for melhor, o que era melhor para aquele homem ali, para que ele tivesse conforto, descansasse no trajeto da viagem, para que ele não andasse, era longe e ele andava a pé, né? Então para que ele não fosse a pé, todo um conforto. E aquele homem, a Bíblia nos diz que o profeta, ele chega e diz assim, fala para o seu servo Geazi, né? Olha, eu vejo que essa mulher tem tudo. Ela tem tudo financeiramente.
mas ela vê o que ela precisa, porque eu queria retribuir esse cuidado. Olha a questão do zelo, da atenção do profeta. Eu quero retribuir esse cuidado que essa mulher tem para conosco, que essa família, que esse homem tem para conosco. E aí o profeta Geazi diz, olha, ela tem tudo, né? Essa mulher estava rica, para a época ela tinha tudo. E às vezes não acontece isso. Como a gente presentear a alguém que tem tudo? A gente não sabe o que dá. Mas nem sempre as pessoas que têm tudo financeiramente têm tudo emocionalmente. Tem tudo na sua família. E aí, Geazi diz para o profeta, olha, eu vejo que essa mulher não tem filhos. O que lhe falta são filhos. Ela tem tudo. Ela tem o amor do esposo, o cuidado, olha a atenção do amor, do cuidado do esposo. O esposo atendeu ao pedido da esposa. A esposa diz, olha, eu vejo que ali há um santo homem de Deus. Amor, vamos fazer um quarto para ele, né? E aí o homem vai lá, faz o quarto, né? Constrói aquele quarto ali para o profeta. E olha a atenção. Então ela tinha o amor do esposo, ela tinha os bens financeiros, bens materiais, mas lhe faltava o prazer de acolher nos braços um filho. E aquele profeta foi atencioso em dar exatamente aquilo que a mulher precisava, que era um filho. Por isso que eu digo para você que quem ama, cuida. Nós precisamos, queridos, ter atenção para ver o que é que realmente o outro precisa. Precisamos ter empatia. Precisamos nos colocar no lugar do outro. O profeta se colocou, Geazi se colocou no lugar daquele casal, no lugar daquela mulher. E viu que o desejo do coração daquela mulher era ter filhos. Então, homens, fortaleza, masculinidade, ser forte, não significa ser agressivo. Vocês precisam, enquanto homens, ter a sensibilidade de saber o que é que a mulher precisa, o que é que a sua família precisa, o que é que seus filhos precisam. Você precisa ter esse olhar mais atencioso, ter empatia, se colocar no lugar. Então, ter empatia é isso, se colocar no outro, se colocar no lugar de... E se fosse eu naquela situação, como eu me sentiria? O que é que eu estou precisando? Terceiro, o diálogo e a reflexão. Nós vamos ver que a família... Quarto, o diálogo e a reflexão. Nós vamos ver que a família de Davi foi destruída. Foi destruída, em parte, porque não houve o diálogo. A gente vai ver que Davi, depois ele perdoa a Absalão, e Absalão retorna, que Absalão matou seu irmão, correu para o lado do seu avô, na casa do seu avô passou a mão pela cabeça do erro de Absalão, né, por ter matado a Amon, e Absalão ficou por ali um tempo. Aí depois a gente vai ver na história que chega Joabe, vai falando no ouvido ali de Davi, e Davi vai acalmando o coração porque os anos passam. E Davi diz, pode deixar então, deixa Absalão retornar ao reino. Mas a Bíblia nos diz que todos os dias Absalão ia à porta de Davi e Davi se recusava a falar com Absalão. Davi não falava com Absalão, ou seja, o pai não falava com o filho. E aí o que foi que aconteceu, queridos? Absalão tenta usurpar o lugar de Davi. Se deita com as concubinas de Davi, começa a montar um exército com as pessoas que iam sendo, que Davi não atendia aos pedidos, às vezes os pedidos eram contrários à vontade de Deus e à vontade do reino, Davi negava, e aí Absalão ia construindo um exército com aquelas pessoas. Então, tudo foi destruído porque faltou o diálogo. O que eu quero dizer para você nesta noite, neste momento, é que não importa o quanto o seu coração esteja magoado, não importa o quanto o seu coração foi ofendido, o quanto o seu coração está em pedaços.
a reconstrução dele depende muito do diálogo. Nós não podemos, queridos, deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Precisamos conversar. Talvez essa conversa não possa acontecer naquele momento imediato, porque podemos até ser vítimas da insanidade temporária e fazermos algo nos deixando levar pelas nossas emoções. Então nós precisamos muitas vezes deixar descansar, deixar passar um tempo, mas nós não podemos nos eximir de conversarmos. Nós não podemos nos eximir de resolvermos a questão, porque o prejuízo será muito maior mesmo. Então, incentivar o diálogo aberto e reflexivo sobre as questões de gêneros com os homens de todas as idades é uma estratégia poderosíssima. E isso pode ser feito através de grupos de discussões, durante práticas esportivas, workshops, ou até mesmo nos contextos religiosos, nas mensagens, nos sermões, onde a liderança pode incentivar as conversas sobre a masculinidade bíblica, a masculinidade à luz da palavra de Deus. As Escrituras nos incentivam a sermos pacientes e prontos para ouvir. Então é importante ouvir o outro, é importante dialogar. O diálogo é isso, você ouve, você fala, você é compreendido. Então, em Tiago 1,19 diz: portanto, meus amados irmãos, como homens, seja pronto para ouvir, tardio para o falar e tardio para se irar. Então, é essencial, quando discutimos questões sensíveis como a masculinidade e a violência, é preciso saber ouvir. Saber ouvir. É essencial saber ouvir. E o quinto, o combate à violência, né? O quinto combate à violência. É fundamental combater a violência contra mulheres e meninas, além de promover, por meio da palavra de Deus, a cultura do respeito e do consentimento. E isso envolve conscientização sobre os direitos da mulher, sobre campanhas de prevenção, o engajamento dos homens como aliado na luta contra a violência à mulher, a violência de gênero, é muito importante. É muito importante. Efésios 5:25 diz: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a Bíblia nos instrui, nos ensina como homens, amarmos as nossas mulheres. É isso que a Bíblia diz. Olha, vós, homens, amem as suas mulheres. Então, a Bíblia nos ensina a amarmos o nosso semelhante, aos homens amarem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E o amor de Cristo foi um amor de doação, de se doar, de se colocar no outro, de ter empatia, de sensibilidade, de compreensão, de saber ouvir e falar no momento certo. Olha Cristo conversando com aquela mulher samaritana, vítima de violência psicológica, porque a Bíblia nos diz que aquela mulher, ela ia retirar a água ali no poço ao meio-dia, e ela ia retirar essa água ao meio-dia com sol em pino, porque aquela mulher tinha 5 maridos, e o quinto já não era seu marido, ela morava junto, ela já teve 5 maridos, estava no 5º casamento, e ela sofria da violência psicológica. A Bíblia diz que o psicológico daquela mulher estava tão abalado que aquela mulher ia buscar água meio-dia porque tinha vergonha, constrangimento de encontrar uma outra mulher, de encontrar alguém
e se sofrer a discriminação por conta da sua situação. Então, aí Cristo faz o quê? Cristo ouve aquela mulher. Cristo ouve aquela mulher. E depois de Cristo ouvi-la, de ouvir todo o seu diálogo, Cristo vai lá e conversa com ela. Diz, olha, você disse bem. Você disse bem. Realmente, você tem mais marido que você tem agora, não é seu. Né? E aí a gente vai ver que há uma mudança na vida daquela mulher, na postura daquela mulher. E aquela mulher é curada do seu psicológico, do seu emocional. Ela é curada de tal forma que a Bíblia nos diz que ela vai para a cidade. Olha que ela pegava água meio-dia, ela vai para a cidade e vai chamar os homens e as mulheres de lá para dizer, venham ver, venham cá ouvir um homem que tem dito tudo o que se passa na minha vida, um homem que falou comigo, que mexeu com as minhas emoções, que mexeu com o meu coração, vem ouvir. E aquela mulher, ela perde essa vergonha, ela perde essa timidez, ela perde ela foi curada daquele processo que ela estava passando de violência psicológica, ela foi curada quando Cristo fala com ela, quando Cristo dialoga, quando Cristo mostra. Então é essencial falar, é essencial dialogar, é essencial, enquanto igreja, falarmos sobre a violência contra os estereótipos, falar sobre a violência contra o gênero, falar sobre a violência contra a mulher, falar sobre violência de uma forma geral. A igreja do Senhor não pode se omitir de ensinar, de educar, de falar sobre isso. Então, a Bíblia nos diz que o amor do homem a amar sua esposa da mesma maneira que Cristo ama é um amor sacrificial e respeitoso que reflete na família. E por fim, queridos, em sexto lugar, apoio psicológico e o discipulado cristão emocional, intencional, né? É necessário oferecer apoio psicológico e intencional com pessoas especialmente capacitadas para atender a essa demanda. É para isso que existem psicólogos, é para isso que existem, até os pastores mesmo, os que não são psicólogos, eles têm a formação para isso, né? Eles têm essa parte da psicologia. Então, é preciso que pessoas que realmente sejam capacitadas, que tenham formação, que tenham condições de atender, de ouvir, que dê esse apoio emocional e psicológico. O apoio de Cristo ali, a mulher samaritana, esse apoio psicológico foi fundamental para curar o coração daquela mulher e fazer aquela mulher ter uma nova vida, uma nova atitude. Então, a autora diz o seguinte, Ramos diz o seguinte, que é necessário oferecer apoio psicológico e discipulado intencional com pessoas especialmente capacitadas para atender a essa demanda, para homens que tenham sido afetados por padrões pecaminosos de masculinidade, como forma de amor sacrificial que a Bíblia indica ao esposo. Porque pode ser feito por meio de discipulado, terapia individual ou de grupo. E aí a gente vai ver que Gálatas 6:2 diz, olha, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei. Então é bíblico ouvir, é bíblico ter atenção. Somos chamados para ajudar uns aos outros a carregar os fardos pesados, demonstrando assim a importância do mútuo apoio em tempos difíceis. Concordamos que ao incorporar esses princípios bíblicos em nossa vida e em nossa comunidade, podemos construir, né, nós podemos contribuir para a construção de um mundo igualitário, de um mundo equitativo e respeitoso para com todos, independente do gênero. A Bíblia nos oferece orientações, queridos, valiosas sobre como tratar uns aos outros, com amor, com respeito e compaixão. E isso se estende à maneira como lidamos com questões de gênero e violência. Então, para guardar no coração,
já chegando ao finalzinho, para guardar no coração, eu deixo para você o que está em 1 João 4,18, que diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor, queridos, no amor não há medo. O medo pressupõe castigo. O medo pressupõe castigo. 1 João 4, do 15 a 21, diz assim: e se alguém confessa publicamente que é filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor de Deus está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. O amor, e aí vem, no versículo 18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que não tem medo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. E se alguém, olha o que a Bíblia diz, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A quem não vê. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Se você ama a Deus, ame a sua esposa. Se você ama a Deus, ame a mulher de uma forma geral, e um amor de cuidar, um amor de se colocar no lugar do outro, um amor que não gera medo, porque o medo pressupõe violência, o medo pressupõe castigo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Lança fora o medo. Então, meu querido, minha querida, eu peço mesmo a Deus que esse estudo tenha falado ao seu coração. Eu peço a Deus que esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando a sua família. Eu quero dizer a você que é vítima de violência, que não se cale, que não faça como Tamar, que não se tranque no seu quarto, que não se mutile, que não perca a alegria de viver, mas que você fale, que você expresse, que você converse, que você busque alguém para conversar, que você busque alguém que possa te ajudar para que você seja curado. Então, nosso beijo, um abraço, nosso muito obrigada a você que nos assiste, o nosso muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Nós pedimos a você que esteja compartilhando esse vídeo com todos aqueles que você conhece e aqueles que você não conhece também. Você não sabe quem tem sido vítima de violência, não importa qual seja a violência. Então, nosso muito obrigada, e vamos sim, queridos, continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no seu coração.